Celebrado hoje, 1º de setembro, o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. É uma iniciativa que visa chamar a atenção para o futuro do planeta e como podemos, em nossas famílias, comunidades e grupos, cuidar melhor dele. A data, que já vem sendo celebrada pela Igreja Ortodoxa desde 1970, foi instituída na Igreja Católica no ano de 2015 pelo Papa Francisco, com o propósito de chamar toda a humanidade a uma conversão ecológica que permita, de fato, criar relações sustentáveis com o mundo que nos rodeia. E para conhecermos mais sobre o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, estão conectados conosco o coordenador da Pastoral da Ecologia Integral da Diocese de Umuarama, no Paraná, Luiz Aécio Antoniazzi. Luiz, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Padre Wellington. E também está conectada conosco a coordenadora nacional de comunicação do Movimento de Schoenstatt, a irmã Maria Nilza Pereira da Silva. Irmã Maria Nilza, bem-vinda, uma alegria acolhê-la. Boa tarde, Padre. Boa tarde a todos que nos veem nesse momento. Que alegria estar aqui com os senhores. Alegria toda nossa. Primeiro eu começo perguntando qual a importância de se celebrar um dia que seja dedicado à oração pelo cuidado da criação. Eu começo então com a irmã Maria Nilza, ela que faz parte do movimento de Schoenstatt. É muito abençoado esse dia, foi muito inspirado o Papa ter determinado um dia, né, justamente para nós celebrarmos e rezarmos de modo especial pelo cuidado da criação, porque, como disse o Papa na encíclica Laudatio Si, a criação ela é um sacramento de comunhão com Deus. Nós, em Schoenstatt, dizemos a criação faz parte da aliança com Deus. Quando eu selo uma aliança com Deus no meu batismo, eu selo uma aliança também com tudo que é de Deus. Portanto, me comprometo também com Deus a cuidar daquilo que Ele fez, a cuidar da natureza. E a natureza, além de ser um meio de sustento para a humanidade, um meio de sobrevivência da humanidade, ela tem também um significado profético, que é conduzir-nos a Deus. Toda a carta do Papa Francisco, ela é, né, um hino de louvor a Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos de louvar a Deus pela natureza, com a natureza, e se nós rezamos pelas pessoas, nós precisamos e devemos fazer também do nosso contato com a natureza uma oração, um louvor a Deus, uma entrega a Deus. E esse dia da oração pela natureza, ela vem lembrar-nos disso, que é impossível falar de mundo, de humanidade, sem fazer esse vínculo de aliança entre Deus e a natureza, entre Deus e nós. E quando a gente observa a necessidade que o mundo pede de nós, de uma responsabilidade maior, vai ganhando todo o sentido de se cuidar da nossa casa comum, a partir de uma mobilização pela ecologia integral, né, Luiz? E isso vai tendo ressonância na palavra do Papa Francisco, né? Sim, o Papa Francisco foi muito feliz, na verdade, foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Quando ele decidiu colocar a carta Laudato Si, encíclica, porque ele simplesmente nos abriu um leque, né, para a igreja da ecologia integral. Muita gente achava que a ecologia integral era apenas combater crimes e tudo mais. Não é, a ecologia integral é tudo, né? A ecologia integral está envolvida na nossa vida diária, dentro da igreja principalmente, né? Eu ainda acho, tipo assim, a igreja hoje, ela está já há 7 anos com a Laudato Si, né, implantada, e a igreja ainda fez pouco, tá? A CNBB vem tentando implantar, formar pastorais no Brasil todo, né? Mas eu acho que ainda existe muito lá na paróquia, muito pouco que é feito nesse trabalho da Laudato Si, principalmente ler a Laudato Si. Nós aqui do Paraná, eu também sou um dos articuladores da Pastoral da Ecologia Integral no Paraná, né, no Regional Sul 2,
E nós estamos agora fazendo aí um curso, na verdade, da Laudato Si, em 6 capítulos, né? Um por mês, explicando a Laudato Si mesmo, com pessoas renomadas, né? Até Dom Vicente, né? Ali o bispo auxiliar de Belo Horizonte esteve conosco na última live, falando exatamente sobre esses capítulos da Laudato Si. A igreja e o povo de Deus precisa conhecer a Laudato Si e também praticar essa ecologia integral. Muita gente acha que, por exemplo, crimes ambientais, né, a crise ambiental, na verdade, que se fala, existe uma crise ambiental e uma social. Não, na verdade, existe uma crise só, que é socioambiental. Então, se você tem que aplicar o ambientalismo dentro dessa questão social, está tudo interligado, né? O próprio Papa fala sobre isso, né? Irmã Maria Nilza, quando nós observamos os apelos que são feitos, né, de que forma a nossa oração pode se transformar também em um compromisso com esse cuidado com a casa comum? Em primeiro lugar, o que se entende por oração, né? Muitas vezes nós restringimos a oração àquele momento em que nós verbalizamos uma conversa com Deus. E, na verdade, a oração deveria ser a nossa vida toda, todo o nosso dia, todo o nosso atuar deveria ser uma oração. Portanto, faz parte de uma forma de rezar também quando eu cuido da natureza. Eu rezo quando eu conservo aquilo que Deus me deu, quando eu uso de modo adequado aquilo que Deus me deu, quando eu cuido das coisas que Deus criou. Isso também é oração. Oração não é somente verbalizar em palavras, mas é verbalizar, podemos dizer assim, em ações. Então, cuidar da natureza é rezar também. Existe uma vinculação, nós podemos dizer assim, às coisas que o nosso fundador, Padre Kempis, chama de vinculação sacerdotal. O que faz o sacerdote? Ele louva a Deus, ele louva por meio de em nome de toda a humanidade, ele consagra em nome de toda a humanidade. Assim também eu deveria ser a voz de tudo criado no louvor a Deus. Deveria bendizer a Deus em nome das coisas e, ao mesmo tempo, cuidar das coisas glorificando a Deus. Isso é oração autêntica. Se eu verbalizo somente em palavras os meus sentimentos para Deus, os meus pedidos, mas eu não cuido das coisas que Ele criou, isso não é oração. Isso é uma falação, na verdade, né? Oração é o estar em aliança com Deus o tempo todo. Perfeito. E, Luiz, quais são os maiores desafios que você observa que ainda existem para a implementação de uma pastoral que seja pela ecologia integral em outras dioceses, a exemplo do que vocês já têm aí na Diocese de Umuarama? O grande desafio mesmo é pastoral, na verdade. Primeiro você tem que ter o apoio do seu bispo, né? Tendo o apoio do seu bispo, você vai conseguir levar até as paróquias e fazer um trabalho junto com os párocos e tudo mais. Mas se você não tem esse apoio do seu bispo, fica difícil, né? Porque ele é a autoridade máxima dentro de uma diocese, e aí a gente tenta fazer vários trabalhos ambientais, mas não consegue chegar ao objetivo. Eu sempre digo, aqui pelo menos na nossa diocese, nós tentamos levar esse lado ambiental, socioambiental aí, para dentro da IAM, ou seja, da infância missionária e da catequese. Porque é ali o berço, né, da nossa igreja, é ali que as crianças estão aprendendo o evangelho. E a ecologia integral é também falar do evangelho. E Jesus nos explica várias passagens, né, na Bíblia que dá para você usar no conceito ambiental também, levar para as crianças a questão de reciclável, a questão do reuso de materiais. Então, você vai plantando essa ideia na cabecinha das crianças e elas vão levando isso para os seus pais, para dentro da sua família, né? Mas, como você disse, né? Qual que é o maior desafio? Nosso maior desafio realmente é chegar dentro de uma paróquia, né? Nem todos os padres, me perdoe, tá falando isso, mas nem todos os padres estão preparados para receber a ecologia integral.
a maioria deles tem um coração enorme, grande, e aceitam de bom grado e fazem de tudo para poder, né, que essa pastoral seja levada em frente. As pessoas veem a pessoa do ambientalista, vamos dizer assim, hoje como subversivo, né? A gente não é bem visto numa sociedade, porque a gente quer o meio ambiente, a gente quer trabalhar isso, e as pessoas não nos olham com um olhar muito favorável. Então, quando você chega e bate de frente ali e fala assim, ó, nós precisamos recuperar aquela mata que está ali nessa região. Ah, mas por que você vai recuperar essa mata? Porque o pessoal está jogando lixo ali, está sujando o rio e tal. Ah, mas se não jogar o lixo lá, nós vamos jogar onde? Quer dizer, né? Então, tem todo esse barramento, né? Todo esse trabalho para ser feito de conscientização ambiental, de educação ambiental com as pessoas, dentro da paróquia principalmente, para depois, sim, daí estar implantando questão de ações e tudo mais. E é interessante porque você aponta a questão da necessidade de estarmos preparados para se acolher o ideal da ecologia integral, mas eu imagino que também necessite de uma reestruturação da formação dos padres e religiosos e religiosas para esse tema. Até, irmã Maria Nilza, nós observamos que para muitos de nós é um tema eminentemente novo, concatenado na linguagem pastoral da igreja, não é mesmo? Eu acredito que a igreja, a pastoral da igreja, a visão pastoral da igreja, até agora, ela não tinha integrado esse cuidado com a natureza, né? Ela via muito mais o cuidado com a pessoa, mas de um modo separado, separando pessoa e natureza, embora já, inclusive no começo da Laudatio Si, o Papa Francisco cita todas as citações e palavras de papas e documentos que falam sobre o cuidado da natureza, mas como colocar isso como serviço pastoral dentro da igreja? Né? Eu acho que isso é o novo, isso que é o novo, é fazer desse cuidado uma pastoral. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que nós não podemos legar simplesmente o cuidado da natureza para essa pastoral. É um perigo que há muito grande dentro, né, da organização, de toda a organização e também da igreja, em que nós separemos as coisas, separemos em caixinhas, por assim dizer, as correntes e as linhas de pensamento. Nós não podemos legar somente à pastoral do cuidado da natureza a tarefa de conscientização, a tarefa de ver esse cuidado da natureza como um louvor a Deus, como uma forma também de santificação. Na verdade, na minha opinião, esse cuidado da natureza deve ser integrado em todas as pastorais, porque faz parte do nosso batismo, da nossa aliança cuidar da natureza, e não somente daqueles que estão com uma dedicação exclusiva a essa conscientização. Perfeito. Luiz Aécio, de modo mais evidente, o Papa Francisco chamou a atenção para essa realidade de uma ecologia integral, de um cuidado com a casa comum, mas vocês têm observado ou têm buscado algumas pinceladas ou algumas relações do magistério da igreja, daquilo que a igreja já vem falando sobre a criação, antes do Papa Francisco, como lampejos, assim, para que a gente possa, de fato, ver que esse apelo para o cuidado da criação, cuidado com a natureza, ele também faz parte do ser cristão, da nossa identidade cristã? Sim, sim. Nós notamos isso, e a própria CNBB ela está empenhada nisso, tá? Em estruturar toda essa questão dos bispos, né? Agora mesmo está tendo a Assembleia, né? Está terminando, se não me engano, a Assembleia dos Bispos em Aparecida, e em vários momentos, né, eles discutem a questão ambiental, porque para eles é preocupante isso, né? É necessário chegar a um consenso sobre isso, e toda novidade existe em troca de ideias divergências, né? Então, nem todos pensam iguais, né? Mas o Papa Francisco, ele fez a Laudato Si e colocou para a gente como uma cartilha de oração, né? Uma cartilha para a gente usar o Evangelho
e colocar isso dentro da nossa igreja, né? E como a irmã falou, ela disse muito bem essa questão social, né? A questão de a ecologia integral, pelo menos aqui na nossa diocese, a gente não consegue trabalhar sozinho. Nós usamos a IAN, nós usamos a pastoral familiar, a pastoral, a Caritas mesmo, né? Até outras questões, outras pastorais que também estão envolvidas, né? De questão social. Por quê? Porque nós precisamos tomar esse ponto de partida. Não é só plantar uma árvore, entende? Quando você, eu sempre falo assim, quando você comete um crime ambiental, você está cometendo um crime contra si mesmo, contra a sua sociedade. Então, não é possível isso, as pessoas, né, continuarem, por exemplo, eu vou citar de novo o exemplo do jogar o lixo, né? Pegar o seu lixo, a sacolinha, e sair na calada da noite e jogar na beira de um terreno baldio ou de uma mata, né? Sendo que tem, né, nos órgãos municipais, passam a coleta de lixo, a coleta seletiva de recicláveis na porta da sua casa. Então, é uma questão de conscientização, sim, mas a igreja precisa ainda avançar muito nisso, ela precisa colocar isso dentro da sua paróquia, né? Eu acredito que o próximo passo que a CNBB, pelo menos, vai tomar nesse sentido seria talvez uma cartilha, né, explicativa de educação ambiental mesmo, para as pessoas terem uma ideia melhor do que é tudo isso. Muita gente fala que o agronegócio e a agroecologia é uma só. Não, é bem distinta e muito distinta, né? O agronegócio é uma questão financeira, né, de dinheiro, e a agroecologia não, a agroecologia é uma questão socioambiental. Então, tem várias divergências ainda, mas graças a Deus, Padre Ayrton, eu fico muito feliz porque os nossos bispos, né, os nossos padres, eles estão tomando o rumo certo, eles estão colocando aí a mão, né, e colocando o Espírito Santo em cima deles, e eles estão seguindo a forma correta, né? A igreja é muito sábia, né? Sempre foi muito sábia, e eles tomam sempre o caminho correto. Às vezes demora um pouco mais, às vezes não, é muito rápido, né? Mas às vezes o importante é que nós chegamos lá no ponto final e de forma correta. Perfeito. E irmã Maria Nilza, como a senhora observa os passos a serem dados depois desse dia que a gente celebra de oração? Com certeza, o tema do cuidado com a criação, da ecologia integral, ele continua presente, né? A senhora imagina que a igreja vai buscar dar mais passos para a implementação dessas ações pastorais, do dia a dia disso nas nossas comunidades, da reflexão do povo de Deus para que esse cuidado seja efetivo? A igreja, ela inclusive já está dando esses passos, né? Nós, às vezes, corremos o risco de pensar que o Papa Francisco escreveu a Laudatio Si e depois o Vaticano não fez mais nada para a implantação desse projeto, podemos assim dizer, do Papa. E, na verdade, não é assim. O Vaticano, ele tem um projeto contínuo, creio que o Luiz até possa explicar melhor para nós. Ela tem um projeto contínuo de motivação para o cuidado da natureza. Existe um site, e esse site se chama Laudatio Si. Ele tem vários idiomas, esse site, inclusive em português. Agora, cá entre nós, é um jovem brasileiro que cuida desse site, cuidou desse site até agora. Ele pertenceu ao movimento de Schoenstatt, pertence ainda, e está lá no Vaticano ajudando. E nesse site, se você começa a pesquisar nele, você vê que, inclusive, o Vaticano oferece recurso mesmo financeiro para bons projetos do cuidado da natureza. Então, não é assim que o Papa escreveu a carta, o Vaticano colocou o dia de oração e fica só nisso. Não, o Vaticano ele tem projetos concretos de motivação por cuidado da natureza. Então, nesse site você consegue entrar, você consegue cadastrar o seu projeto, da sua comunidade, do seu grupo, apresentar esse projeto para a igreja, para eles não somente conhecerem as ações concretas que estão sendo feitas, mas se você precisa da ajuda, também existe essa possibilidade.
Verdade, e os passos vão sendo dados, né, Luiz? Diante desse momento, a sua expectativa é positiva diante desses desafios da implementação da pastoral por uma ecologia integral em outras dioceses, da partilha de experiências positivas, do crescimento nessa percepção. Afinal de contas, a gente tem todo um magistério favorável a tudo isso, né? Não, a expectativa é grande e a gente está muito feliz por isso, porque nós temos, né, a pastoral do Brasil, né, a pastoral da ecologia integral aqui no Brasil. Ela compõe vários regionais aqui do Brasil. Eu participo aqui do Regional Sul 2, né, e também junto com o Sul 3 e o Sul 4, se eu não me engano, que é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Mas existem os outros regionais, e eles estão ativos, né, e trabalhando com isso. Nós temos uma coordenação, um conselho, né, onde a gente toma decisões e tudo mais. A expectativa é grande, né? Que nem a irmã falou, né? O Vaticano tem, sim, inclusive tem o movimento Laudato Si, né? Tem que se lembrar deles, que é um movimento muito grande aqui também no Brasil. E, se eu não me engano, é o Igor que está à frente, a Suzana Moreira também. Então, são pessoas que estão ligadas diretamente nesse contexto. Agora, em setembro, também nós vamos ter a Economia de Francisco, tá? Aqui da minha diocese, a Letícia Frameschi, ela está indo representando, né, a nossa diocese, e no Paraná inteiro também tem outras pessoas que estão participando, estarão lá em Roma, junto com o Papa Francisco, esses jovens aprendendo a economia, mas uma economia diferente, né? Uma economia de forma ecológica, uma economia que você possa aplicar tudo isso de uma outra forma, não simplesmente questão econômica e ganho, né? Mas sim criação de meios e mecanismos para que a sociedade possa lucrar sem danificar o nosso planeta, né? Então, assim, nós estamos, sim, estruturados, nós estamos trabalhando, né? Ainda falta muito para a gente chegar, porque, como você disse, as dioceses do Paraná, nós somos em 20 dioceses aqui no Paraná e 2 eparquias, mas ainda não chegamos a todas essas dioceses, tá? Algumas já estão há muito tempo, a minha, pelo menos, está aí há um bom tempo também trabalhando, né? Mas existem muito mais trabalho para ser feito. E isso é uma questão de orientação, né, de você explicar. Nós temos, né, como Pastoral da Ecologia Integral do Paraná, nós temos um manual, né, onde a diocese que se dispõe a estar implantando, nós enviamos esse manual, damos orientação, explicativos, né, fazemos videoconferência e tudo mais. E o Nacional também faz quase a mesma coisa também com lives e trabalhos aí que são realizados dessa forma para orientar quem deseja trabalhar com ecologia integral. Eu fico feliz disso estar acontecendo aqui, né, no Brasil, né, e no meu estado principalmente, porque, vamos dizer assim, há 4 anos atrás a gente quase não ouvia falar, tá? Não se tinha esse trabalho da ecologia integral. Estamos caminhando um passo de cada vez, mas nós vamos chegar lá, sim, com certeza. E a caminhada se faz assim, né, irmã? Um passo de cada vez e todos juntos caminhando em busca de uma maior consciência da comunidade por uma ecologia integral e por uma economia de Francisco, né? Sim, é muito importante isso que o Luiz falou, né, da implantação e do apoio do pároco, do apoio da hierarquia da igreja, mas também o apoio de todo mundo. Nós precisamos fazer desse trabalho do cuidado com a ecologia e da motivação para o cuidado da ecologia também algo muito simpático, algo muito bonito, né? Não que nós não devamos falar o que se faz de errado com a ecologia, sim, faz parte também a denúncia, mas quanta coisa bonita também se faz para o cuidado da natureza. E quanto mais também nós conhecermos essas coisas boas que são feitas e divulgarmos essas coisas boas que são feitas, tanto mais nós estamos nos motivando a nós mesmos e motivando também a outros a cuidarem da natureza, não por uma coerção, olha, se eu não cuidar eu vou morrer, né, ou vou acabar com o mundo, mas justamente por amor, né? Porque eu amo a Deus, porque eu amo essa natureza, eu sei que essa natureza é um presente de amor de Deus para mim,
Eu vivo em aliança com Deus e por isso vivo em aliança também com a natureza. Perfeito. Quero agradecer, Luiz. Muito obrigado a você pela oportunidade da nossa conversa. Sucesso aí nos trabalhos. Espero em outros momentos a gente voltar para conversar mais sobre o bom êxito de tudo aquilo que está sendo plantado e cultivado a partir desses momentos importantes que estamos vivendo. Eu quem agradeço, padre, né, a participação aqui. É um momento importante. Vocês também estão fazendo um trabalho de comunicação, também sou comunicador, tá? De levar, né, essa ecologia integral até a vários lares, né? E as pessoas vão se conscientizando ao pouco. Só queria deixar um recado aqui antes de finalizar. Eu tenho um projeto pessoal que é plantar uma árvore por dia, tá? Meu projeto, ele já está em 316 árvores hoje, né? Nós estamos aí dia 1º de setembro. Então, eu já vou cumprir essa meta, que são 365 árvores durante o ano. A minha intenção é levar esse exemplo para todos, como a irmã disse, né, o amor à natureza, né, o amor à igreja, né, e também mostrar para as pessoas que cada um consegue fazer também. Se você não consegue plantar uma por dia, você plante uma por semana. Se não der uma por semana, que plante uma por mês. Amém? Tá certo, e eu acho que isso é uma experiência, né? Irmã Maria Nilza, muito obrigado. Forte abraço para a senhora, viu? Obrigada, digo eu. Obrigada por essa oportunidade. Parabéns para o Luiz, por esse projeto tão bonito, Luiz, de plantar uma árvore por dia, né? Que realmente o seu exemplo seja um estímulo para todos nós. E quem não consegue plantar árvore, cuide da árvore que o Luiz plantou. Isto é, cuide daquilo que já está plantado, né? Verdade. Isso também é amar a natureza. É isso mesmo. Muito obrigado a vocês.